Prova 3, vamos que vamos, né? Prova 3 no cursinho, terceiro cursinho de 2019 aí. Vamos lá, Gustavão, isso aqui é para você fazer suas revisõezinhas, hein? E a galera toda aí, né? Agora, na verdade, eu vou ter que falar mais de um nome, porque eu comecei fazendo por causa do Gustavo. Eu espero que a galera continue cumprindo aí. Bom, Mévio é advogado empregado de uma empresa de grande porte, atuando como diretor jurídico. Bom, fala, no final das contas, o advogado, salário ele tem, né? O advogado com dedicação exclusiva, 8 horas diárias, né? Por meio de negociação coletiva, pode estabelecer o período de horário que o cara vai trabalhar. Tranquilo? Só que o salário do cara, velho, nunca é por lei, é sempre por meio de sentença normativa. Sentença normativa é um gênero que engloba, lá embaixo, você tem sentença normativa depois que você tentou uma negociação coletiva. Você tem uma negociação coletiva, aí você tem acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Depois que não deu certo nem a sentença nem o acordo coletivo de trabalho, você vai para onde? Para o dissídio coletivo. Depois do dissídio coletivo, né, sentença normativa. Se não deu certo a sentença normativa, a gente vai para a ação de cumprimento, beleza? Essa seria a questão 1 da prova 3. Fica bem esperto com isso. A questão 2, ela está mencionando sobre as incompatibilidades e os impedimentos. Incompatível, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente. Judiciário você engloba aí promotor de justiça e Ministério Público. Né? Gerente de instituição financeira, não é qualquer tipo de gerente. Eliane, beleza? Então não é qualquer tipo de gerente, é somente gerente de instituição financeira. Beleza? Lembrando que professor do curso jurídico pode advogar, inclusive, contra a administração pública que o remunere. Tranquilo? Membros do Poder Legislativo podem advogar, só não podem advogar se tecnicamente o cara fizer parte do quê? Se tecnicamente ele fizer parte da mesa da Câmara. Ó, eu só não vou pegar essa solicitação de amizade ao vivo aí, por conta que eu tenho que acabar a prova rapidinho, senão eu já pegava, beleza? 20 minutos para comentar 30 questões aqui, não é mole não, vamos que vamos. Ó, 3. A terceira mas depois a gente pega uma ao vivo aí, Lilian. Ó, o Mévio, advogado é procurado por Eulâmpia, que nome feio do cacete, né? Que realiza consultas sobre determinado tema jurídico. Alguns meses depois, o advogado recebe uma intimação para prestar depoimento como testemunha. Sigilo do advogado. O sigilo é o seguinte, o sigilo ele vai acontecer em processos judiciais, administrativos e em situações, né, de juízo arbitral, beleza? Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Inclusive em juízo arbitral, não é só judicial nem só administrativo, em juízo arbitral também o sigilo deve ser mantido. Bom, a quarta questão, ela vai mencionar sobre um procedimento administrativo que for feito no Tribunal de Ética e Disciplina. Bom, esse procedimento administrativo que for feito para punir alguém é o seguinte, o presidente tem muita coisa para fazer, então ele não dá conta de cuidar de tudo sozinho, ele passa para um relator, e o relator vai pegar algum tipo de processo e tecnicamente ele vai dar o parecer referente a pedido de arquivamento ou a prosseguimento no procedimento administrativo contra um advogado, beleza? Na verdade o que a gente tratou em sala de aula é preguiça, cara, não vai ter preguiça de ler não, hein? Preguiça de ler não dá certo, cara. Jurídico, direito não tem preguiça de ler, não pode rolar isso daí. Lembra, então, né, que a alternativa correta era aquela que mencionava sobre o fato de que o relator ele deve propor ao presidente o arquivamento do processo, caso não tenha suporte probatório mínimo, beleza? E aí, Glauco, entrou aí, vamos que vamos. Bom, Caio, próximo comerciante contrata para prestação de serviços profissionais um advogado filha da puta sem vergonha que fez falso requisito para a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O que é isso? Fric-fic, né? Aquele esquema do Paulo Machado lá. Fraudar lei, reter autos, inépcia profissional e conduta incompatível são as 4 situações que a gente carrega a suspensão do advogado, né? Suspensão do advogado. Suspensão do advogado, inclusive em situações financeiras também, o cara vai ser suspenso, tá? Lembrando que tem um caso que, mesmo o envolvimento financeiro, não é suspensão, é censura. É quando o cara participa dos honorários advocatícios, ao final deles. Bom, a questão 6, inépcia profissional, suspensão. Já falamos sobre isso, né? Atos nulos, quando o cara não tem inscrição, né? O FIC é falsa prova dos requisitos para inscrição e inidoneidade moral e crime infamante. Bom, a 7ª mencionava sobre aquela palavra pela ordem, né? Pela ordem. O cara só pode fazer recurso se tecnicamente ele tiver previsto na lei. O recurso oral lá em qualquer juízo ou tribunal é só se tiver previsto na lei. Mas levantar a mão pela ordem não tem problema nenhum, tá? A questão 8ª, ela menciona sobre a participação de honorários, tá? Percentual, já falamos bastante disso. A 9ª sobre publicidade, fique esperto para ler tudo sobre publicidade, lá do artigo 39 do Estatuto da OAB, leia bastante, tá? Parágrafo 1º, poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional. Tá? O que mais que tem aqui?
bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar, mestrado, pós-graduação em determinado setor, tá? Não pode colocar que ele é ex-juiz, ex-promotor, ex-nada, tá? Não pode colocar nada de ex não dá certo, nem tipo de ex dá certo, tá? 10. Semprônia é advogada, que ela foi sempre a Ônia, ela tecnicamente ela quer se comunicar com o cliente dela, cara, e comunicar-se com o cliente é o seguinte, você vai comunicar, italiano também? Tá, Tayla, cola aí, é nóis. Revisãozinha aqui rapidinho dos assuntos. Ó, comunicar-se com o advogado, com o cliente, cara, ele vai se comunicar. Nós temos regime fechado, semiaberto e aberto. Muito embora exista o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, esse daí não causa a incomunicabilidade do réu. Você pode chegar até o presídio e conversar com o réu, independentemente do diretor do presídio estar lá. Se isso é utopia ou não na prática, não interessa. O que interessa é que está previsto que você pode chegar lá e ponto. Mulher, você faltou hoje, hein? Fala sério, hein? Faltou mesmo, velho. Que palhaçada. Bom, 11. No caso de arbitramento judicial de honorários, bom, honorários arbitrados, sucumbenciais e convencionados, tá? Essas diferenças a gente vê em outro momento. E, tecnicamente, estar comparecendo lá perante o juiz sem horário prévio marcado. Basta respeitar a ordem de chegada, tá? Basta respeitar a ordem de chegada. Questão 13 foi sobre direitos humanos. E aqui uma reiteração sobre as ações afirmativas por parte do Estado. Ações afirmativas são aquelas que tecnicamente tentam igualar uma desigualdade de muitos e muitos anos, eles tentam igualar, né? Essa ação afirmativa, na verdade, é uma grande tentativa de substituir um erro que o Estado fez ao longo de anos. Por exemplo, as cotas raciais são ações afirmativas. As ações afirmativas não são definitivas, são provisórias, tá? Provisórias, é um tempo determinado para isso aí. Um tempo determinado para todas as coisas, como diz o capítulo 3º, capítulo não, né? O livro 3 de Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas, inclusive há um tempo para as ações afirmativas, não é para sempre que dura. As ações afirmativas, elas têm um caráter temporário, tranquilo? Bom, essa questão tratava de mais assuntos, por exemplo, sobre os protocolos facultativos dentro de uma convenção, tratado, declaração universal da puta que pariu, tá? Protocolos facultativos, imagina um livro assim, aí nós temos os protocolos pequenininhos ao redor deles, alguns você aceita ou não fazer parte deles, tá? Bom, a questão 14, a diferença lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá após o término da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ninguém queria assinar porra nenhuma, então que eles dividiram a declaração em dois pactos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de um lado Estados Unidos, do outro a União da República Socialista Soviética, tá? Bom, a outra questão menciona a respeito de não ter pena de morte no Brasil, nem se nós tivermos um novo poder constituinte originário, tá? Lembra aí, se você não souber que é poder constituinte originário, pesquisa na internet aí, que a internet, ela é o senhor Google, ele faz tudo por você, tá? Mas lembra disso, tá? Nós temos aí a ideia do poder constituinte originário, cara, é uma nova Constituição. Se nós tivermos uma nova Constituição, o que vai acontecer com a nova Constituição? Ela vai ser nova, ela tem que o quê? Ela pode fazer tudo que ela quiser, ela coloca as regras que ela bem entender. Isso é a ideia da nova Constituição, tá? Vamos mais um aqui, questão 16. Questão 16. Ela menciona uma coisa bem interessante, que aquele grau de hierarquia que eu digo, sabe? Isso aqui, para quem está entrando agora aí, tá? É coach OAB, então é treinamento para a OAB. Então nós estamos tratando aqui dos resumos sobre aquilo que nós tratamos em sala de aula. O que nós gastamos em 3 horas para explicar, a gente está falando a mesma coisa, só que com menos parcimônia, tá? A mesma coisa em torno aí de 20 minutos, tá? Bom, a questão 16, ela trata sobre a respeito dos procuradores gerais de justiça, né, PGJ, PGR, quando eles são nomeados. Na União, nomeado pelo Presidente da República. No Estado, nomeado pelo governador. Só que se for no Distrito Federal, nomeado pelo Presidente da República, porque o Distrito Federal é um misto de estados e municípios. Então, tecnicamente, vai ser contextualizado aí com relação à nomeação pelo Presidente da República. Essa parte é bem chata, mas hierarquia, tá? União, Estado, município, Presidente, governador e prefeito, tá? Bom, a outra questão, súmula vinculante não é passível de controle de constitucionalidade, não tem controle de constitucionalidade em súmula vinculante. Súmula vinculante não cabe, cabe a reclamação. Você faz uma fofoca para o STF dizendo que alguém desrespeitou o teor de súmula vinculante, ou você, sendo legitimado 444, ou defensor público da União, ou tribunais, você pode pedir edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Beleza? A 18 explica sobre cláusula de reserva de plenário, significa que somente o pleno pode resolver o controle de constitucionalidade difuso, tá? Só o pleno, ou órgãos fracionários, que se você quiser ler, e aí Gustavão, firmeza, se você quiser ler, você... estou acenando, estou acenando. Se você quiser ler
948, 949, 950, você vai ter, ó, sucesso. Por quê? Porque isso daí é a explicação sobre a cláusula de reserva de plenário. Vale muito a pena. Mais uma acenação aqui, Thalita. É nóis. Valeu. Bom, enfim. Vamos lá. Se ficou confuso essa parte, pessoal, porque a gente falou até encher o saco, tá? Controle de constitucionalidade só com leis, beleza? Lei, decreto legislativo que aprova tratado, resoluções, inclusive resolução do CNJ, tranquilo? O Gustavo vem de bota e chapéu todo dia, aí no dia da festa junina não veio de bota nem de chapéu, é só isso aí, Gustavo. Bom, vamos lá. A cláusula de reserva, qualquer órgão dos tribunais, eles devem fazer o controle, né, de constitucionalidade, mas tecnicamente só depois se o pleno fez ou se um órgão especial chegou a fazer, muitas outras vezes depois. Beleza? Essa aqui é bem batida, tá, gente? Se ficar confuso isso aí, manda dúvida, porque com a dúvida a gente aprofunda no assunto. Beleza? Não é verdade, Maniele? O cara vem todo dia de bota e chapéu e de repente na festa junina vem sem bota e sem chapéu. Bom, extradição de brasileiro não tem. Salvo se ele for naturalizado. E como? Se ele cometeu qualquer tipo de crime antes da naturalização e após ela, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Estrangeiros não têm extradição, né? Se ele estiver cometendo um crime político ou de opinião, porque no Brasil nós temos a ideia do pluripartidarismo político. Tranquilo? Bom, não existe cassação de direitos políticos, o que existe é suspensão de direitos políticos. Suspensão de direitos políticos. Beleza? Suspensão, perda de bens, indisponibilidade dos bens, é isso que nós temos, tá? Bom, a outra questão menciona sobre a inviolabilidade do domicílio. Ninguém vai entrar na tua casa de noite, tá? Nem se estiver acompanhado do Rambo, beleza? É durante o dia por determinação judicial. Qual que é o dia, Rafael? O dia é a hora que aparecer a luz. Siga a luz, o caminho da luz é o caminho mais maravilhoso que você encontrou. O caminho da luz é isso aí. Qual que é a luz? Não sei, dependendo do estado, a luz é um horário. A questão 22 fala sobre sistema majoritário e sistema proporcional. Proporcional é porque é proporcional à quantidade de pessoas. Majoritário é porque não é considerado a quantidade de pessoas que tem no estado do Acre, por exemplo. Lá no Acre moram 7 pessoas. Quantos senadores tem lá? 3. 3 dos 7 moradores do Acre são senadores. Beleza? É o sistema majoritário para senador e para chefes do Poder Executivo. Segundo turno em municípios só acima de 200 mil eleitores. Beleza? Bom, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o que prevalece sempre é local da contratação. O cara mora na China, o outro mora na República Dominicana, não sei lá o que, e eles fazem turismo no planeta Marte, mas celebraram um contrato na Bolívia. Então, as regras legislativas a respeito do contrato serão de acordo com as leis da Bolívia, tá? Rafael, você falou um monte de coisa aí. Não interessa o que eu falei. No final das contas é o quê? Local da contratação, local da celebração do contrato. Pode ter eleição de foro? Pode ter eleição de foro sem problema algum no Brasil. Tem eleição de foro no Brasil. Eleição de foro é eleger um local para julgar um conflito de interesse. A questão 25, ela vai tratar sobre ECA, tá? ECA é tipo credo, tá ligado? Mas é ECA só, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. A 25 e a 26 eu não vou mencionar aqui agora porque é língua portuguesa, basta ler. Leu, entendeu? Beleza, não entendeu? Tem que ler de novo para entender, tá? É que essas duas eu não vou comentar porque o João que trata de ECA, tá? Bom, a questão 27. Na questão 27 nós temos aqui a ideia da reintegração, a diferença entre reintegração, readaptação, recondução, reversão, aproveitamento, disponibilidade. Esqueci os outros dois lá, remoção e redistribuição. Essas diferenças todas são todas ridiculamente fáceis. O que é difícil? Saber o que é reintegração e quando é que o efeito da reintegração vai acontecer. ECA é tipo credo, maravilhoso isso, né? Bom, Thalita, fala sério, hein? ECA é tipo credo, foi maravilhoso. A Karen que vai adorar, que essas minhas piadas são maravilhosas, né? O povo adora rir. Bom, vamos lá. Reintegração. Reintegração, você terá direito a ser reintegrado depois que você foi demitido a bem do serviço público. Depois você está trabalhando no serviço público, você foi demitido, acontece, fica feliz, tá bom, é melhor ser demitido e ficar embora dormindo do que ser demitido e ir para a cadeia ainda. Então, acontece, às vezes você vai para a cadeia, mas se você não for para a cadeia, você pode ser absolvido. E se essa absolvição advier de uma situação em que foi comprovado que você não era o autor do crime, ou seja, negativa de autoria ou de inexistência do fato, nessas duas situações você terá direito de ser reintegrado, tá? Se você for absolvido por falta de provas, você não terá direito a ser reintegrado. Lembrando que procedimento administrativo disciplinar não depende de sindicância, fechou? Firmeza total, mais um ano se passando, estamos com saúde, é nóis. Eu não entendi nada, então escreve aí que você não entendeu nada, que aí eu tiro a dúvida, beleza? Bom,
Durante competição esportiva, blá blá blá. Bom, a justiça desportiva, ela tecnicamente, uma situação de respeitar uma ordem administrativa antes de entrar realmente no judiciário, porque muito embora o judiciário ele seja e muito embora nada seja afastado aos olhos do Poder Judiciário, você tem que resolver algumas coisas primeiro administrativamente. Por exemplo, habeas corpus. Você pode fazer habeas corpus se você tentou administrativamente resolver o conflito. Beleza? Habeas data para que você conheça, corrija ou complemente um dado sobre a sua pessoa. Você pode usar o habeas data depois que você fizer o quê? A parte administrativa. Tentou administrativamente lá 10, 15 dias, ninguém te respondeu, aí você pode ir para o judiciário. A mesma coisa acontece com a justiça esportiva. Você tem que esgotar completamente a justiça esportiva. Você não pode falar que está demorando. Meu time perdeu e agora o juiz é ladrão. O juiz é ladrão, meu irmão. Foda-se que ladrão. Tem que acabar a justiça desportiva para depois ir para a justiça estadual, tá? Joana d'Arc foi uma mulher lá da França, tá? Aqui a questão, não sei porque falou da Joana d'Arc. A Joana d'Arc, na verdade, é a situação sobre os aposentados e os pensionistas dos militares. Beneficiário da pensão por morte deixa ex-fiscal, isso. Ex-fiscal de renda. O cara recebia muito. Aí ele vai manter. E a Isadora, beleza? Acordado até agora, velho? Que isso? Fala sério. Tem que dormir. Ó, a Joana d'Arc, tá voltando aqui. A respeito da paridade das verbas. Nós temos o pessoal da ativa e o pessoal que já parou de trabalhar, ou porque aposentou ou porque morreu. Depois que morreu não trabalha mais, tá? Não trabalha mais. Então, a pessoa que ficou viva, o cônjuge, no caso concreto, vai receber a pensão, mas não vai ser na integralidade. Isso foi a partir da emenda constitucional número 41 de 2003. Ou seja, a partir de 2003, o maridão morreu, a pensão vai diminuindo o valor, beleza? Sem problema algum. Isso aqui é uma questão bem prática, bem fácil, né? Como tudo na língua portuguesa, tranquilo? Bom, a outra questão fala sobre consórcio público. Aqui é o seguinte, cara, o que eu posso te falar aqui, sem mapa mental, tem que ter mapa mental, não dá certo, né? Mapa mental é aqueles desenhos mesmos. As meninas que são caprichosas aí, que estão fazendo os bagulhozinhos, vocês podiam, né, fazer os mapinhas mentais caprichosinhos para depois eu tirar foto com o scanner e aí tipo colocar e postar para quem quiser, para quem pedir. Vocês podiam me ajudar, né? Eu ajudo aqui, vocês ajudam aí, é nós, estamos juntos até o final. Eu não sou caprichoso, na lousa fica ridiculamente horrível, tá? Então, se você puder, eu sei que o Gustavão é super caprichoso, né, Gustavo? Você é caprichoso pra cacete. Ó, então, consórcio público é diferente de consórcio privado, tá? É isso, consórcio público é diferente de consórcio privado e já tá bom você saber isso, beleza? Rafael, não ajudou nada. Eu sei, mas essa explicação aqui, se não tiver mapa mental, não adianta. E mapa mental, tem muitos falsos mapas mental na internet, viu? Pessoa com 200 mil seguidores falando que é mapa mental, que lá não tem nada de mapa mental, que lá é um organograma. Você coloca um monte de setinha para todo lado com um texto desse tamanho escrito. Que mapa que é aquilo lá? Aquilo não é mapa. Ó, bom, enfim. Ambulância, corpo de bombeiro, lembrando sobre a imputação volitiva. Imputação volitiva é imputar algo praticado por um órgão à pessoa a qual ele pertença. De novo, devagarzinho, tá? Presta atenção, Isadora, presta atenção, Sabrina, Thalita e outras pessoas que eu não sei o nome, que eu não estou vendo nome nenhum aqui. Ó, imputação volitiva. O que é imputação volitiva? A Monielle também. Imputação volitiva é você imputar algo. Imputar é acarretar de responsabilidade. Vou passar responsabilidade para alguém, mas para quem? Para a pessoa, não para o órgão. O órgão não tem personalidade, então ele não vai responder. Muito embora ele responda sim numa ação de regresso pelo princípio da indisponibilidade, a administração pública não pode dispor da possibilidade de recuperar o dinheiro que ela gastou quando ela respondeu objetivamente, né? Porque a responsabilidade da administração pública é objetiva, beleza? Essa parte ficou confusa para mim, eu não estou nem aí, tá? Presta atenção. A outra 32 fala sobre a autorização de uso de bem público por particular, caracteriza-se como ato administrativo, tá? Discricionário, lateral, blá, blá, blá. Isso aqui é o seguinte, depois a gente trata disso, tranquilo? Depois a gente trata disso daí. E é isso, gente. Lembrando que isso aqui foi uma revisão do que? A gente gastou aí umas 2 horas para falar isso e eu estou falando mais rápido. A parte ficou confusa? Manda a pergunta e salva o número da escola para que você receba o comentário inteiro, porque eu não vou mandar um por um, eu mando na linha de transmissão e é mais fácil. Só que se você não salvou o número da escola, não chega para você, beleza? Valeu, Gustavo. Amanhã eu sei que você está de pé 4 horas da manhã, tirando leite, fazendo caralho 4 aí. Tamo junto. É isso aí, Isadora. Obrigado, pessoal, que ficou até agora ao final.